Queridos irmãos, queridas irmãs, que Jesus nos abençoe agora e sempre, bem como a todos aqueles que nos acompanham pela internet, pelo Brasil e pelo mundo. Conceição, João, lá em São Paulo, em clima de despedida. Quando nós aqui e acolá afirmamos que a codificação espírita tem consigo a elite do pensamento da humanidade, não estamos exagerando, porque se observarmos, Allan Kardec recolheu textos das figuras mais elevadas que toda a história conseguiu produzir. Por exemplo, em O Livro dos Espíritos, nós temos uma questão que é comentada por Paulo de Tarso, por Platão, e em O Evangelho segundo o Espiritismo, muitos nomes expressivos, Fenelon e outros tantos, e gostaríamos de destacar hoje à noite um grande poeta alemão do século XIX, que desencarnou em 1856 e pouco depois já estava se comunicando, a ponto de Allan Kardec aproveitar um dos seus textos e inseri-lo no capítulo 20º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando se comenta ali pelo item 3º, os trabalhadores da última hora, a parábola dos trabalhadores da última hora. Nos referimos ao poeta Henrique Heine. E Heine escreveu vários poemas belíssimos, dentre eles o Tédio, um dos mais comentados mundo afora é o Tédio, um poema que no Brasil foi traduzido magistralmente para a língua portuguesa brasileira por Guilherme de Almeida. Então, esse poema basicamente descreve uma cena interessante, porque um importante médico de uma cidade europeia, ele tem consigo um paciente. E esse paciente parece ali na fronteira do desespero. O paciente chega elogiando o médico, diz que o médico é mais do que um médico, é um sábio, é um filósofo, é um homem que consegue provocar a cura profunda de todos os males. Assim corria por toda a cidade esta fama. E aquele homem sofria de um mal que parecia não ter cura. Então, o seu último recurso era exatamente procurar aquele médico. E vai dizendo: doutor, eu sofro de um desencanto muito grande. Eu estou completamente desapaixonado pela vida. O que nós chamaríamos hoje uma depressão profunda. Então eu não consigo mais ter alegria em nada. E já procurei todos os recursos possíveis. Então o médico experiente disse: meu amigo, conheço alguns pacientes que têm esse mesmo perfil que o seu. Recomendei para eles: viagem, vão à Grécia, vão aos países das grandes civilizações, consigam, enfim, esparecer nessas viagens, conhecer os monumentos, as pessoas, os costumes, e você voltará de alma renovada. Já fiz isso. Então você precisa, enfim, experimentar o amor. Como você é homem, naquele contexto do século XIX, experimente o amor das mulheres, beije as mulheres. Também já fiz isso e fiquei mais desencantado com elas e com a vida. E o médico vai colocando soluções e o rapaz vai dizendo: já experimentei isso, já experimentei aquilo, até que o médico tem um último recurso e diz: então para você só resta esse recurso que tem sido eficaz com todos os meus pacientes, com tristeza profunda, com essa melancolia sem fim. Por que você não vai a um circo que está na nossa cidade? Diz os meus pacientes que o palhaço lá é tão eficiente que a pessoa chega desgostosa, desencantada, desanimada, completamente arrasada, e depois de uma sessão com esse palhaço, volta frouxa de rir, completamente aliviada, disposta a viver muito mais, esquece a ideia de suicídio. Vai a esse circo, meu amigo, procure esse palhaço, divirta-se com esse palhaço. Aí o homem ficou assim retraído e fez uma cara de choro. Disse: mas doutor, eu não posso. Mas por que você não pode? Você está sem dinheiro para pagar a entrada no circo? Eu não posso, doutor. E foi, enfim, o médico querendo entender o que é aquele homem. Você tem medo, algum trauma com o circo? Não, esse circo não tem animais ferozes. A estrela principal é esse palhaço. Ele anima todo mundo e você vai voltar reanimado, reencantado com a vida. Mas, doutor, já disse: eu não posso. Mas por que você não pode? Porque esse palhaço sou eu. Era o próprio palhaço que estava em depressão, que tinha perdido o encanto pela vida. Ele divertia os outros, mas quando voltava, quando saía do picadeiro, não conseguia enfrentar as próprias dores. Mostrando que muitas vezes os artistas, quando saem do personagem, se defrontam com as dificuldades de qualquer outro mortal, que nem nós. Então, aí nós percebemos o grande problema do desencanto existencial.
quando há um esfriamento do coração, quando o indivíduo não tem mais combustível para prosseguir. E essa questão é de tal magnitude que nós podemos perceber expressões contrárias. Quando lemos, por exemplo, na mitologia grega, os 12 trabalhos de Hércules, Hércules, depois que assassina a esposa, os filhos, num momento de loucura provocado pela deusa Hera, a vingativa Hera, então ele cai num processo de culpa, e nessa culpa ele se sujeita a servir por 10 anos o seu primo Euristeu, e a fazer 10 ou 12 trabalhos conforme o mitologema que circula. Ele se sujeita a fazer missões impossíveis, porque a sua culpa era muito grande, era preciso se redimir, resgatar. Os 12 trabalhos de Hércules, que inclusive até Monteiro Lobato recontou para as crianças brasileiras no sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas ali estava Hércules. E quando nós percebemos que os trabalhos eram realmente impossíveis, ir aos infernos, por exemplo, enfrentar Cérbero, aquele cão com 3 cabeças e que tinha uma cauda peçonhenta, uma cauda venenosa, enfim, as maçãs de Hespérides, e são tantos outros desafios acima de qualquer mortal. E Hércules tinha uma mãe mortal, que era Alquimena, embora ele fosse filho do imortal Zeus. Mas os 12 trabalhos impossíveis. E quando nós percebemos no mito, Hércules consegue realizar um a um o leão da Nemeia, e assim vai, a Hidra de Lerna. São trabalhos impossíveis, são trabalhos de assustar qualquer um, de fazer qualquer um desistir antes mesmo do enfrentamento. Mas Hércules não desiste, cumpre uma tarefa, cumpre outra, até chegar à 12ª. Mas há um segredo para entendermos por que Hércules consegue dar conta dessa pauta. Porque ele está acompanhado de um companheiro, de um amado, que representa ali uma deusa, a deusa Afrodite, a deusa do amor. Na verdade, o mito está nos dizendo que se não tivermos amor, se não tivermos paixão, nós sucumbiremos diante da menor das tarefas, imaginemos uma outra maior. Então, se Hércules conseguiu realizar 12 trabalhos, é porque ele estava extremamente motivado, entusiasmado, ele estava acompanhado pelo amor, ou, em algumas traduções, pela paixão. Hércules venceu porque ele tinha paixão no que fazia, ele estava muito motivado, ele estava envolvido com aquela disposição superior. Quando começamos a conhecer a história, a biografia de Allan Kardec, nós nos assustamos, porque o professor Hipólito Leon Denis Arrivai, quando trava contato com os fenômenos mediúnicos, ele já estava uma pessoa madura. Para o século XIX, era um homem velho, digamos assim. Ele estava aos 50 anos. Hoje, um homem de 50 anos é um garoto, né? Uma moça de 50 anos, as senhoras de 50 anos têm rosto de 20, corpo de 30, ninguém sabe mais classificar a idade de ninguém, porque é uma loucura. Depois das plásticas, das academias, etc., dos cosméticos, nós perdemos a capacidade de definir a idade da pessoa pela feição e pelo corpo, porque ninguém mais parece ter 50 anos. Mas no século XIX é diferente. Ali, o indivíduo com 50 parecia ter 60. E Kardec estava aos 50 anos. E ele chega para ele, melhor dizendo, uma situação absolutamente nova. Ele estava acostumado ao seu trabalho pedagógico, ao seu trabalho como tradutor, como professor, como intelectual francês. De repente, ao se defrontar com os fenômenos mediúnicos, ele percebe que precisa abraçar uma missão de deflagrar uma doutrina nova para a humanidade. Isso é realmente uma empresa hercúlea, aproveitando Hércules aqui, uma empresa hercúlea. Imagine qualquer um de nós, aos 50, aos 60, assumir uma tarefa. Você é o primeiro, você vai começar e vai ter muita perseguição, vai ter muita dificuldade, vai gastar do seu próprio bolso, vai sofrer calúnias, imagine, vai abrir mão da agenda dos seus projetos que você vinha tocando até agora, você vai começar uma vida nova aos 50. Isso até nos lembra Platão, porque Platão vai dizer na República que o filósofo rei só estará completamente preparado para assumir o governo da cidade aos 50 anos, né? Que não nos escute os candidatos que estão se atrevendo a se candidatar com menos de 50. Depois de um longo processo, 35 anos de formação, mais 15 de laboratório para dar provas que aprendeu realmente nos 35 anos. Então, só aos 50, o indivíduo assumia a governança de uma polis, segundo queria Platão. Então, Kardec estava ali aos 50, e ele tinha diante de si uma missão muito larga, muito ampla, que afetaria para sempre toda a história da humanidade. E ele toma para si essa missão. Então, imaginemos a paixão que Kardec trazia no peito
para suportar o que suportou e dar conta, praticamente, em 15 anos, de uma tarefa que levaria muitos mais anos e em uma equipe muito maior, naquele tempo em que tudo era muito mais difícil. Então, Kardec era esse sujeito entusiasmado, era o ânimo em si mesmo. Nós vamos perceber na própria codificação, aqui e acolá, indicações de que quando o coração está motivado, quando nós temos esse combustível dentro de si, essa paixão, efetivamente isso nos impulsiona a dar conta não somente das tarefas, mas sobretudo a suportar os grandes golpes da existência. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, nós temos aquela passagem, o suicídio e a loucura. E Allan Kardec vai dizer que algumas pessoas recebem os reveses da existência até mesmo com alegria. Elas têm tanta resistência, tanta capacidade de ressignificação das dores, dos problemas, das decepções, que as outras pessoas se abatem. Daí porque muitas, uma vez decepcionadas, uma vez desencantadas, elas começam a maquinar a ideia do suicídio. Elas não conseguem construir uma alternativa para o próprio problema que criaram e pensam no suicídio. Mas as pessoas apaixonadas pela vida, elas encontram uma resistência tal que quando o golpe lhe atinge, elas conseguem até manter-se alegres. Manter-se alegre, como se deu com o irmão Dulce, com Chico Xavier, e com esses gigantes da história da humanidade, esses avatares modernos e antigos. Indivíduos que sofriam dores que nós desconhecemos e outras que passamos a conhecer e a admirá-los ainda mais, mas que mantinham a alegria, que mantinham o bom humor, que mantinham a disposição de despertar a cada manhã, cada vez mais motivado para trabalhar em favor dos outros, né? Nem em favor de si mesmo, era dos outros. Então, nós percebemos aí o princípio da jovialidade, o princípio da paixão. Isso faz com que, necessariamente, a gente possa revisitar esse grande problema filosófico da paixão, ou das paixões. De um modo geral, a paixão é entendida num aspecto negativo. Existem acepções, a acepção positiva e a acepção negativa para a paixão. A paixão tem um sentido negativo e tem um sentido positivo, construtivo. E Allan Kardec percebe muito bem isso, daí porque ele reserva toda uma sessão, um conjunto de 6 questões dedicadas às paixões, lá em O Livro dos Espíritos, que se inicia pela questão 907. Ele precisa esclarecer isso, porque logo na sequência nós vamos enfrentar o principal problema moral da humanidade, que é o egoísmo. Então, antes de Allan Kardec colocar o problema do egoísmo, ele vai trabalhar o problema das paixões. O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, em 1857, tinha um número menor de questões, 500 e poucas questões, mas essas questões sobre a paixão, das 6 aparecem 5, ali em torno da questão 463. Nós percebemos que Allan Kardec resolve não somente manter as questões já apresentadas na primeira versão, mas a partir da segunda edição de 1860, ele acrescenta mais uma questão ao problema das paixões. Primeiro, na língua grega, a palavra paixão, ela vem de pathos. E pathos é o oposto a erga. Erga é provocar um esforço. Pathos é sofrer esse esforço. Daí a palavra patologia, que está ligada também a sofrimento, muitas vezes a doença. E depois, a antiguidade passou a estabelecer que as paixões dizem respeito ao universo de Afrodite. Uma pessoa apaixonada é uma pessoa profundamente envolvida com o objeto do seu amor. É aquela criatura que ela fica alterada no bom sentido, porque ela tem uma química completamente diferenciada. Uma pessoa apaixonada fica com os olhos brilhantes, os cabelos ficam infinitamente melhores, mais sedosos, etc, etc. A pele fica mais viçosa. São tantas as mudanças que a pessoa pensa que o indivíduo acabou de reencarnar, porque ele está apaixonado ou apaixonada. Nós percebemos logo, esse menino está alterado, né? Logo adolescente, ele está apaixonado. Diga logo o nome da santa, porque é mais fácil a gente poder fazer a investigação completa. Ele está diferente, ele está motivado, né? Eu vou cortar sua mesada. Ele, tudo bem, não tem problema. É aquela coisa, você vai impondo provas, ele vai aceitando todas. Tem alguma coisa errada com esse menino. É a paixão, nesse sentido de Afrodite. Alguém que estabelece um romance
e isso faz com que o indivíduo fique extremamente esperançoso, é otimista em relação à vida. Via de regra, ele lê a outra criatura a partir do seu mundo inconsciente, as suas realidades não realizadas, ele projeta tudo naquela outra criatura. Então é a paixão. Essas paixões muitas vezes conduziram a grandes uniões, a belas uniões, mas também a história da humanidade, aqui e acolá, vai encontrar paixões destrutivas, daí chamados crimes passionais. Quando a pessoa ama de tal modo, está tão adoecida com a fixação por alguém, que chega até a cometer um homicídio, ou homicídios, cometer atentados, cometer loucuras, absolutas loucuras, né? Então, é esse sentido da paixão, que poderá ter uma conotação positiva ou negativa, né? É muito importante entendermos isso. Mas há também uma outra compreensão para a paixão, que são os elementos ligados à motivação de viver, à vontade de, enfim, enfrentar os desafios. Daí porque Allan Kardec vai perguntar logo na questão 907, se as paixões, elas estão na natureza ou elas são nocivas, elas fazem mal em si mesmas. Interessante, porque Allan Kardec percebe que paixão pode ser algo bom, pode ser algo ruim. Quando ele formula essa questão, ele está querendo saber se a paixão ela é para o bem de cada um. E os espíritos vão dizer que as paixões estão na natureza. As paixões, elas são estabelecidas para o bem de todos. É o abuso das paixões que provoca um desvio exatamente dos indivíduos. Isso retoma a tese do filósofo francês Jean-Jacques Rousseau, quando ele vai falar das paixões naturais e das paixões artificiais. Quando o ser humano, ele por excesso se desvia daquelas paixões que a natureza o estruturou, o equipou para o seu próprio bem, que ele vai chamar de amour pour soi, amor por si mesmo. E ele vai dizer que as paixões nocivas, as paixões artificiais, as paixões que nós adquirimos pelo contato social desequilibrado, ele vai chamar de amour propre, o amor próprio, enfim, vai ter uma conotação negativa. E Allan Kardec segue na questão 908, ainda sobre as paixões e sobre a sua utilidade para o ser humano. E os espíritos vão dizer, para Kardec, um princípio, um critério muito fácil para saber se uma paixão ela faz bem ou faz mal. Eles vão dizer, as paixões se assemelham aos cavalos. Os cavalos, eles devem ser conduzidos pelo cocheiro. Quando os cavalos conduzem o cocheiro, quando o cocheiro perde o controle da situação, nesse caso, as paixões são nocivas. Mas quando o cocheiro aproveita a força dos cavalos e estabelece uma direção, então essa paixão é positiva, é natural, ela faz um bem enorme ao indivíduo. Então, toda pessoa que realiza uma grande obra, necessariamente é uma pessoa apaixonada. Daí porque Allan Kardec fica tão impressionado com essa resposta dos espíritos, que ele abre um longo comentário sobre as paixões. E vai dizer que as paixões decuplicam a vontade do homem em realizar as coisas. Ou seja, as paixões multiplicam por 10 a força de qualquer um. Uma coisa é o indivíduo estar meio amarelado, né? meio paralítico, né? meio desanimado, meio anêmico para as coisas. Outra coisa é o indivíduo apaixonado. Vamos começar essa obra amanhã. Vamos. O indivíduo começa muito bem, né? Muitas pessoas começam apaixonadas, começam dispostas, mas depois vem a perseverança, se aquela paixão tem combustível para ir até o fim, né? Daí porque vem as deserções. Quantas pessoas começam e depois vão desertando, vão deixando aquela tarefa. Por isso, Chico Xavier, certa vez, escreveu para Vantuílio de Freitas, lá naquela obra Testemunhos de Chico Xavier, que tem a publicação da correspondência íntima de Chico Xavier e o então presidente da Federação Espírita Brasileira, Vantuílio de Freitas. Chico dizia, começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Então, o coroamento da obra é exatamente para aqueles mais apaixonados. Então faz sentido esse comentário de Allan Kardec dizendo que as paixões, no bom sentido, elas têm o potencial, a capacidade de multiplicar por 10 a vontade de qualquer um. Porque se ficarmos só vezes 1, a gente sucumbe nas primeiras dificuldades. Mas quando a nossa vontade já começa vitaminada,
Os golpes, as dificuldades, as decepções, os desencantos vão chegando, mesmo assim nós prosseguimos joviais, porque a vida prossegue, o espetáculo prossegue. Nós temos um compromisso, uma reencarnação, nós estamos aqui na Terra para tornar a Terra mais bela, mais interessante para viver, mesmo porque receberemos essa terra mais adiante nas próximas reencarnações. Há outras vidas que dependem das nossas vidas. Daí porque Joana de Ângeles faz uma meditação muito interessante na obra Vida Feliz, que continuamos a afirmar é uma obra de conteúdo filosófico incontestável. É uma obra de estoicismo, do mais puro estoicismo greco-romano. E Joana faz uma afinidade desse estoicismo com as ideias cristãs, e ela escreve em Vida Feliz, aquele livrinho de bolso, psicografado por Divaldo Pereira Franco, publicado em 1989, é um garotinho de 25 anos, 15 anos, é isso? 15 anos. E aí, então, Joana vai, eu errei a matemática, 25 ou 15? 25? 25, né? Então, isso é falta de paixão pela matemática. Bem que eu poderia estudar matemática com mais paixão, né? Para acertar pelo menos as questões da aritmética. Multiplicação, né? Ou subtração é uma coisa básica. Se fosse no Enem, eu já teria perdido, né? Mas, enfim, o Enem do mundo espiritual deve ser mais fácil, né? Aí está, Joana vai nos escrever, em Vida Feliz, no capítulo 128, um feixe de reflexões, são 6 pensamentos em torno dessa questão das paixões, de uma forma muito poética. Ela começa assim: há um sol brilhando dentro de ti, é a presença do Cristo no teu coração. Olha que sentença profunda. Há um sol brilhando dentro de ti, é a presença do Cristo no teu coração. Nós nos acostumamos, na sequência das reencarnações, a encontrar Jesus nas paredes, nos crucifixos, nas estátuas, nos discursos, e nem suspeitamos que há um Cristo dentro de nós. Há um ser iluminado, há uma reserva de luz que nós carregamos em qualquer situação. Se estivermos imersos na água, esse Cristo estará conosco. Porque às vezes a pessoa fica tão condicionada aos elementos externos, que diz assim: e agora, cadê aquela minha pintura do Cristo? Se eu não tiver com a pintura, eu não consigo funcionar. Daí a pessoa fica condicionada. Só vai fazer oração se tiver um incenso, se tiver uma pintura, se tiver isso, aquilo, outro, uma música relaxante. São tantos os elementos que o indivíduo, às vezes numa situação difícil, quando ele mais precisa fazer oração, ele está completamente desequipado e diz: eu não posso. Quando ele deve lembrar dessa reserva interna, né? Há um sol brilhando dentro de ti. Joana de Ângeles vai nos dizer, em Estudos Espíritas, obra lançada na década de 60, psicografada por Divaldo Pereira Franco, que Jesus é o Rei Solar. Ora, o Sol, para nós, tem uma dupla função de manutenção energética. O Sol nos dá luz e calor. Não fosse o Sol, a vida não seria possível aqui na Terra. O Sol, inclusive, tem a ver até com a depressão. Existem as chamadas depressões sazonais. Daí porque na Suíça, nos países em que há pouca incidência de raios solares, o índice de depressão, sobretudo no inverno, é infinitamente maior do que nós outros que reencarnamos num país tropical. Aqui é sol esbanjando todo dia, né? Sobretudo no Nordeste do Brasil, você tem sol para exportar, né? Então ninguém pode reclamar de vitamina D e de vitalidade, porque sol, luz e calor nós temos em abundância. É mais um recurso. Então é esse sol externo que tem essa função, é esse Cristo que é o Rei Solar. Dentro de nós existe um sol. Quando a gente sentir que está ficando mofado, então é hora de tomar um banho de sol desse Cristo interno, de refletir um pouco e reconhecer que há essa reserva de energia, de calor e de luz dentro de cada um de nós. Porque ela vai dizer, é o Cristo, é a presença do Cristo no teu coração. No livro Desperte e Seja Feliz, Joana de Ângeles, em psicografia de Divaldo Pereira Franco, vai falar do médico interno, retomando uma velha categoria, um arquétipo lembrado por Carl Gustav Jung, que todos nós temos um sábio interior, temos um Cristo interior, temos um médico interior. Às vezes a pessoa vai ao médico, compra todos os medicamentos possíveis, mas não mobiliza o seu médico interno. Ela quer ser 100% paciente. Quando os médicos sabem, os farmacêuticos sabem, que se não houver um engajamento, uma disposição, uma motivação para o paciente querer realmente a saúde,
tudo será inócuo. Não vai adiantar gastar tanto dinheiro com a medicação, porque a pessoa estará dentro de si se sabotando, conspirando contra o próprio tratamento. E depois vai reclamar do médico, da farmácia, vai dizer, olha, esse medicamento, eu acho que o princípio ativo é farinha, né? Essa coisa não funciona, eu vou denunciar o Ministério da Saúde, não sei o que, a Anvisa, porque não funcionou comigo. Mas e o médico interno? Foi mobilizado? Você fez uma conversa com o seu médico interno? Eu preciso ficar curado. Eu mereço ficar curado. Eu já entendi o recado da doença. Então, eu quero recomeçar. Eu preciso de mais saúde. Então, esse sol brilhando dentro de cada um de nós, que é a nossa grande reserva, ou seja, na linguagem filosófica, é a paixão. Todos nós temos que estar constantemente apaixonados por uma causa, eventualmente até por alguém, mas enfim, Joana prossegue numa segunda sentença, são 6 sentenças, ela vai dizer, não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta e da insatisfação. Então, Joana é uma autora por excelência imagética. Imaginemos, dentro de nós existe um sol fulgurante, um sol forte, na expressão nordestina, né, meio redundante, um sol quente, que tem um sol frio também, o sol pela manhã é muito frio, a tendência, chegando ao meio-dia, o sol fica quente, ou mais quente, digamos assim. Então, aí, isso até nos lembra aquela composição de um Janduí Filizola, aqui do Nordeste, deixa de novo o sol quente por dentro te atravessar. Já ouviram essa música com Teca Calazans? Até Jorge Deltinho, aqui de Pernambuco, canta também. Deixa de novo o sol quente por dentro te atravessar. Tem gente que gosta de ficar mofado por dentro e por fora, não sei porquê. A depressão é exatamente isso, a depressão é quando a pessoa diz, eu quero ficar mofado, eu quero, enfim, fugir dos raios solares que estão dentro de mim mesmo. E Joana vai dizer, mas por que esses raios não me atingem? Ela aponta 3 elementos, né? Ela coloca claramente, não lhe empanes a claridade com as nuvens do mau humor, da revolta e da insatisfação. Então imaginemos um sol fulgurante, mas entre o sol e cada um de nós, 3 nuvens. O mau humor, a insatisfação, a revolta. E a nuvem, ela tem esse efeito de empanar, porque o sol está lá, quando a nuvem fica na frente, nós temos um prejuízo dos raios solares. Exatamente isso. Então não é a falta de sol, o problema são essas nuvens. E nós temos que ter muita honestidade para dizer, eu sou uma pessoa mal-humorada, eu tenho um problema de distimia, ou seja, um problema de variação de humor, eu estou chateado com a vida, aí vem a insatisfação. Eu estou revoltado, porque eu preciso ter uma entrevista muito urgente com Deus. Eu acho que Deus errou na latitude e na longitude. Eu devia ter reencarnado na França, na Suíça, não sei o quê, em outra família, em outra classe social, e em outras possibilidades. São tantas as exigências, então isso vai criando um clima de revolta, de rejeição à própria conjuntura da atual reencarnação. O indivíduo vai ganhando os anos com o tempo, mas continua se rejeitando, continua revoltado, continua mal-humorado. Quando é regra da vida, a normalidade, é saudável, o bom humor. Ninguém diz para o outro ao despertar, mau dia, tem um mau dia hoje, que leva uma topada. Ninguém vai dizer isso, normalmente você diz, bom dia. Já pensou você, mesmo aqueles jornalistas que vão descarregar uma porção de maldades, eles começam bom dia, não é isso? Depois vem as maldades, mas ele começa com bom dia, para você aguentar as maldades. Imaginemos se o jornalista, né, abrisse, né, lá o programa, mau dia para todos, e aí começar, e você já desligaria que ele não suportaria aquele golpe. Então essa saudação, o sorriso e outras práticas evidenciam que a pessoa está muito bem alinhada e que ela está de bom humor. E ela deseja, inclusive, transmitir isso para as demais do seu universo de convivência, para os colegas de trabalho, para as pessoas da família, para, enfim, um transeunte. Quantas vezes nós encontramos no meio da rua pessoas que estão ali revoltadíssimas, né? Elas se assemelham àqueles homens-bomba do Oriente, que elas estão a ponto de explodir de raiva de tudo e de todos, não conseguem, de algum modo, dar conta de uma dificuldade e espalham isso com muito azedume. São pessoas amargas, elas tudo colocam uma conotação muito escurecida, são pessimistas, elas estão muito chateadas, enfim, sofreram algum golpe, e isso vai se transmitindo
para as outras pessoas. Sexta-feira passada, por exemplo, nós tivemos a oportunidade, em plena reunião mediúnica, de dialogar com um espírito revoltado com as mulheres. Então o espírito estava perseguindo especificamente uma mulher porque ele tinha um projeto de destruir as mulheres. E ele tinha um histórico, na verdade ele tinha sido abusado, ele tinha sido, enfim, de algum modo explorado por uma ou outra mulher, e ele construiu aquela memória negativa e agora, desencarnado, estava com essa mágoa ainda, estava no projeto de destruir tudo que fosse mulher, ou seja, atrapalhar a vida e a felicidade das mulheres. Ele tinha um foco, ele não se incomodava com os homens, o negócio dele era perturbar as mulheres. Isso é uma ideia de que alguém está mal-humorado numa área específica. E Joana ainda prossegue: a luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. Isso nos faz lembrar aquele célebre diálogo de Diógenes, o filósofo cínico, e Alexandre. Alexandre se gabava, o filho de Filipe, rei da Macedônia, de ser o homem mais importante da terra, de ter um controle e ter todos nas mãos. Mas ele tinha uma admiração exatamente pelo oposto. Isso é lei da vida. Normalmente a gente admira o oposto. A gente admira alguém que tem aquilo que nós não temos. Alexandre tinha arrogância, tinha prepotência, enfim, não tinha e era muito apegado aos bens materiais, era um homem de guerra. E Diógenes era a figura mais despojada da terra, mais simples, mais humilde. Então, ele, quando esteve em uma determinada cidade, em Atenas, ele fez questão de visitar Diógenes. E nós sabemos que Diógenes dormia num tonel. E pela manhã ele saiu acolitado lá com um grupo de soldados e foi até o tonel de Diógenes, segundo a lenda da filosofia. E aí, chegando lá, ele se posta diante do tonel de Diógenes e diz: ó Diógenes, tu sabes que eu sou o grande senhor da terra, o senhor do cosmo. Então, pedes o que bem entenda, tu sabes da minha admiração por ti. O que desejares, eu te concederei agora. Vamos, pede. E Diógenes estava assim acordando, que não era muito preocupado com nada, assim, um tanto sonolento, viu aquele homem, e observou que entre o seu tonel e os raios solares, Alexandre estava fazendo sombra. Aí Diógenes, com muita simplicidade, sem medo de morrer, disse que o Senhor saia da frente e não me roube o que não pode dar, ou seja, os raios solares. Alexandre levou uma surra filosófica para nunca mais esquecer, nem em 20 reencarnações ele vai esquecer essa. Estava calado, foi acordar Diógenes, imagina você acordar Diógenes. Então, exatamente isso, porque a luz de fora provoca sombra. É isso que Joana está nos lembrando. O sol de fora, a luz que vem do exterior, clareia, mas, ao encontrar qualquer obstáculo, ela provoca sombra. E ela retoma: o teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora, em jorros abundantes. Então, imaginemos se a gente aceita esse pensamento. Joana de Ângeles não é uma mentirosa, podemos garantir. Quando ela escreve uma sentença, é porque aquilo foi testado, aprovado no seu laboratório psicológico. Ela, na sequência das reencarnações, construiu com as suas próprias lições essa sabedoria. Então, se ela escreveu essa sentença, é porque, na sequência dos milênios, ela viu que isso é uma verdade inconteste. Portanto, precisamos acreditar: o teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora, em jorros abundantes. A gente tem aquela ideia também de, muitas vezes, uma fonte de energia, ela vai se esgotando, mas ela fala em jorros abundantes. Nós temos um sol interior. Esse sol não está sujeito às sombras externas, e mais do que isso, esse sol é uma fonte de radiação. De dentro de nós há uma projeção, há uma expansão, há um espraiar de raios de luz, de um magnetismo curador, de otimismo, de bondade, de tudo que a gente possa imaginar de bom. Todos nós, onde estivermos, somos uma usina de luz. Estamos, de algum modo, enriquecendo o ambiente. Se estamos de bom humor, se estamos em paz, se estamos apaixonados pela vida, então, efetivamente, nesse instante, o nosso sol interior provoca essa irradiação, de modo que a gente vai enriquecendo o ambiente e as pessoas com as quais travamos contato.
As obras de André Luiz comprovam isso. Cada pessoa, ela tem o seu padrão de luminosidade e de saúde. Lá em Missionários da Luz, naquele capítulo Passes, tem um episódio interessante. Porque André Luiz começa a acompanhar, melhor dizendo, o tratamento de alguns pacientes que estão indo a uma casa espírita para receber passe magnético. São pessoas que tiveram um desequilíbrio de ordem psicológica, de ordem espiritual, de ordem mental, e na sequência dos dias, elas somatizaram isso. Aquela energia foi a pouco e pouco sendo assimilada pelo organismo e se manifestou na expressão doentia. Os órgãos ficaram doentes, a pele ficou doente, alguma coisa ficou doente. E os espíritos, com muita paciência, aplicavam um passe aqui e acolá, exatamente na região em que a pessoa tinha uma saturação de energias densas, de magnetismo doentio, e eles iam trocando aquilo por saúde, e a pessoa nem percebia os processos que estavam por trás daquilo. Mas, de repente, aparece um homem que está com o seu baço e com os seus rins completamente engolfados nas energias mais pesadas. Esse homem já está muito doente. E o Espírito diz assim, olha, eu vou ajudar, mas ele não vai obter a cura. E André Luiz fica assim, meio revoltado, meio estranhando, como é assim? Ele não está vindo como os outros, você não aplicou passe em todo mundo aqui saiu saltitante, que com aquela sensação de cura, realmente foram aliviados e receberam uma dotação de energia que vão experimentar com mais saúde, mais além, porque esse homem que está com o baço comprometido e com os rins realmente doentes, ele não vai receber essa energia curativa que você está aplicando em todos. Aí o Espírito disse assim, com muita segurança, porque ele feriu o princípio dos 10. Dos 10, dos 10. Nós aqui na casa temos um princípio. Nós ajudamos o indivíduo naquele mesmo erro 10 vezes. Na 11ª, a gente deixa que ele adoeça até ele sentir o impacto da sua própria loucura. Vamos aliviar, mas ele não vai obter a cura, porque ele precisa aprender que os seus pensamentos pessimistas e doentios estão, de algum modo, comprometendo o seu baço e os seus rins. Interessante isso. A gente pensa que espírito é paciente, que não tem regra dos 10. Lá era a regra dos 10. É possível até que tem espíritos pavio curto, com 5, com 2, não sei qual é o tamanho da regra de cada um. A gente tem que ter cuidado. Senão eu vou fazer tudo de errado e depois eu vou encharcar, o meu fígado, meu baço, de tudo que há de ruim, mas chegando o passe magnético eu vou sair renovado. Veja a regra dos 10. Está lá na obra Missionários da Luz. O Espírito estabelece um limite. Ele diz, nós vamos aliviar, mas ele há de experimentar o impacto das ondas mentais que ele imprime ao seu próprio organismo. Isso mostra que esse indivíduo, primeiro, desconhece ou não quer assumir, não quer aceitar que ele tem um sol interior, que ele tem no coração reservas de bondade, de amor, de espiritualidade, de magnetismo curador. Jesus nos lembrou, onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Na antiguidade, o coração era o símbolo não somente do pensamento, do sentimento, mas, enfim, do que havia do ser humano mais rico. Não se tinha a ideia, hoje, que nós, de algum modo, cerebramos, ou seja, nós pensamos pelo cérebro e pela mente. Se achava que a fonte do pensamento era o coração. Então, todo cuidado com o relógio da vida, com o coração. O coração era tudo, Então, daí porque Jesus sentenciou dessa forma, onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Então, esse homem, de algum modo, era uma pessoa desatenta, despreocupada com o seu sol interior. Por isso, Joana coloca isso. O teu sol interior jamais provoca treva. Então, essas trevas eram mais do conflito mental que ele trazia consigo. E Joana prossegue, usando o combustível do amor, tua luz se fará mais poderosa, irradiando-se abençoada em todas as direções. Qualquer lâmpada, qualquer fonte de luz, ela tem que ter um combustível, ela tem que ter uma força motriz. Então, aqui nós temos a energia elétrica. Se falta energia elétrica, essas lâmpadas fluorescentes não poderão manter-se acesas. Tem que ter uma força motriz. No caso do sol do coração, Joana informa muito bem, é o combustível do amor. Quem ama mais, tem mais combustível. Então, por isso que ele vai dizer, usando o combustível do amor, tua luz se fará mais poderosa. Jesus,
em muitos momentos, vai fazer um elogio à luz. Lá em Mateus 5,44, brilha a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus está reconhecendo que nós temos uma luz, e essa luz não deverá permanecer apagada. Portanto, nós temos que viver de forma apaixonada. Então, qualquer recusa ao uso da luz poderá nos lembrar uma outra passagem do Mestre, que é a parábola dos talentos. Um homem recebeu um talento, outro 3, outros 5. Aquele que recebeu 1, por medo, enterrou esse talento. Não o multiplicou, não o aplicou no banco. Joana de Ângeles, na obra Em Busca da Verdade, psicografada por Divaldo Pereira Franco, faz uma excelente análise dessa parábola dos talentos e se demora analisando também a conduta, o painel mental desse indivíduo que resolve renunciar à possibilidade de se tornar um multiplicador do talento. Ele recebe uma cota de luz e, ao invés de distribuí-la, ao invés de multiplicá-la, como fazem os outros, ele prefere enterrá-la. É aquela pessoa de baixíssima autoestima, que ela se nega tanto que, mesmo que ela tenha de melhor, ela não consegue, enfim, colocar numa dimensão mais produtiva e mais a serviço dos outros. Então, essa é a questão dos talentos, né? O que fazemos dos talentos é uma formulação importante. Se percebermos as grandes figuras que iluminam a história da humanidade, elas despontaram das situações mais humildes, das situações aparentemente desprezíveis, e foram ali se afirmando, depois são reconhecidas hoje como uma grande potência, né, porque fizeram uso daqueles talentos que receberam. Quando nós reencarnamos, nós recebemos muitos talentos, talentos intelectuais, talentos estéticos, talentos diversos. A questão é exatamente reconhecer os próprios talentos. A psicologia junguiana vai nos falar da sombra áurea. O que seria a sombra áurea? É a chamada sombra iluminada. A sombra que são aquelas nossas qualidades que nós não as reconhecemos. Nós temos aquele talento. Às vezes, já de outras existências, pessoas que foram talentosas no campo da música, no campo de uma área ou de outra, e elas têm uma certa suspeita que são muito talentosas nesse departamento, mas, ao mesmo tempo, negam. Por isso, essa sombra áurea vai ser manifesta na admiração a outras pessoas que têm essa mesma qualidade manifesta. Então, quando nós admiramos alguém no campo da arte, em outra área, provavelmente nós temos o mesmo talento, só que não assumido nem desenvolvido. Então, é esse talento enterrado. E Joana conclui as suas considerações com a sentença: permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Não bloqueie a sua própria luz, né? Nós somos seres de luz. Como diz lá uma outra sentença do Evangelho, como diz Paulo, andai como filhos da luz. Então, efetivamente, o indivíduo, quando se assume como um ser luminoso, ele diz: o que é que eu vou fazer dessa luz? Há uma canção do Novo Mundo que Beto Guedes canta, me parece que é de Loborges, não lembro agora exatamente os autores, em que ele vai dizer que a luz das pessoas me faz crer, eu sinto que vamos juntos, né? Ele começa a vislumbrar uma humanidade mais feliz, superando a violência, e ele vai dizer: onde eu aposto? Eu aposto na luz das pessoas, né? As pessoas luminosas estão indicando que a humanidade terá um futuro mais feliz. Joana de Ângeles também vai nos ajudar nessa análise das paixões, a semelhança do que Allan Kardec faz, no seu livro Garimpo de Amor, que é um livro poético, são 30 capítulos. Quem de nós teria fôlego para escrever 30 capítulos sobre o amor e não ser repetitivo? É um desafio. Esse, sim, é um trabalho de Hércules, né? É muita paixão pelo amor. Isso nos lembra Santo Agostinho. Santo Agostinho, certa vez, já maduro, disse: eu sou apaixonado pelo próprio amor. Isto porque, na primeira fase da vida dele, ele foi apaixonado por outras coisas, né? Ele era extremamente mundano. E aí, na segunda parte da vida, muito maduro, era um indivíduo entregue à sua missão, completamente antenado com o mundo espiritual. Ele declarou: eu sou apaixonado, eu tenho uma paixão pelo próprio amor. Ele ficava tocado pelo amor. Então, Joana, nesse livro Garimpo de Amor, ela vai escrever um texto, Amor e Paixão.
E a pessoa pensa, então ela vai, daqui a pouco, falar daquela trama da novela das 7, ou coisa parecida. Não, é um texto profundo, belo, poético, mas profundamente filosófico. E ela vai exatamente fazer um elogio às paixões. As paixões naquele sentido que Kardec lembra, né? As paixões, ela primeiro faz uma análise da paixão no campo afetivo, e mostra as duas possibilidades, a paixão destrutiva, a paixão construtiva, também no campo afetivo, é fundamental, as pessoas apaixonadas, mas depois ela entra no universo da paixão pelas causas, desse sol interior, efetivamente, que nos impulsiona, que nos dá um impulso, faz avançar para as metas que estão nos aguardando. Então, ela faz esse elogio às paixões e mostra que as paixões são indispensáveis. Quem não se apaixona é um forte candidato à depressão. Quem não deixa esse sol do seu coração brilhar, efetivamente está marfanhando, está abafando, está negando a sua grande fonte de motivação para viver. Aí são chamadas grandes crises existenciais. É claro que nós teremos aqui e acolá motivos fortes que nos abalam e que nos convidam ou até nos intimam a viver quadras de tristeza. Mas é a reserva de luz que temos conosco, é o amor dos benfeitores espirituais que fazem com que a gente possa ressurgir à semelhança do fênix mitológico. Alguém disse, mas eu encontrei aquela pessoa arrasada, destruída, né, completamente sem motivação, e ela está tão saltitante, tão interessante, né? Sobretudo quando é viúva, a humanidade gosta de censurar, chamada viúva alegre, que o pessoal quer manter a viúva sempre triste. É um luto eterno da viúva, né? Não, tem aquela fase, agora tem uma fase nova, né, em que a viúva ela merece, né, uma nova possibilidade. Então, é exatamente isso. Há uma fase de tristeza, mas prevalece sempre o sol interior. E esse sol vai, de algum modo, exigindo mais luz, até que efetivamente o indivíduo se rende a um novo projeto, seja ele em qual campo for. Enfim, e aí iniciar uma obra motivado, apaixonado, isso faz com que todos tenham, disposição para enfrentar os desafios que são absolutamente naturais. Problema é próprio da condição humana. Frustração é muito comum. Quantas vezes o indivíduo se defronta com uma negação e ele tem que ter aquela humildade e essa reserva de paixão para reencetar o projeto. Joana de Ângeles vai nos lembrar isso, né? A tentativa e o erro faz parte da vida. E mais do que isso, nós temos um caso célebre na história da ciência com Thomas Alva Edison, né? Edison, ele é responsável por muitas patentes, muitos inventos, é uma espécie de Palamedes da história da humanidade, que Palamedes, lá em Homero, é aquele grande inventor, né, que inclusive inventou a matemática. Tem gente que hoje tem raiva dele até hoje, porque se ele não tivesse inventado a matemática, muita gente não tinha sido reprovada, etc, etc, mas isso é outra conversa, né? A matemática faz um bem enorme, mas tem gente que tem raiva porque ele inventou a matemática. Então, Palamedes, você tem raiva, menininha? Tem raiva de Palamedes? É difícil, né? Mas, enfim, a gente faz as pazes com Pitágoras, né? Então, aí o que acontece? Essa disposição de Thomas Alva Edison, e há um registro que, certa vez, Thomas Alva Edison já tinha, na sua disposição de construir um determinado invento, ele já tinha experimentado com seu assistente mais de 700 vezes. Então, chegou um momento que o rapaz perdeu a paciência, disse, doutor Thomas, a gente já repetiu isso aqui 700 vezes, deu errado, vamos desistir desse negócio. Não é possível, isso não dá certo. Aí ele disse, não, estamos apenas chegando à conclusão das 700 possibilidades negativas, a gente está só eliminando aquelas formas que não dão corretas, vamos prosseguir. E graças a esse trabalho de Thomas Alva Edison, segundo essa lenda da ciência, é que nós tivemos o surgimento da lâmpada de filamento, a lâmpada de tungstênio, que hoje é atrasadinha, mas fez um bom serviço à humanidade. Nós temos que fazer uma prece por Thomas Alva Edison, que inclusive aparece na obra Voltei, de Irmão Jacó, né? Psicografada por Chico Xavier. Ele continua no mundo espiritual sendo um grande inventor e um grande amigo da humanidade, como foi Palamedes.
porque exatamente a grande marca deste homem e de outras criaturas notáveis foi essa paixão pela vida, essa paixão pela humanidade, essa disposição de se reconhecer uma grande fonte de luz. E aí nós voltamos à primeira sentença de Joana de Ângeles, quando ela vai dizer: há um sol brilhante dentro de ti, é a presença do Cristo no teu coração. Quando as dificuldades, quando os dias sombrios nos ameaçar, a gente deve sempre lembrar: se faltar sol lá fora, há sol aqui dentro. E a oração é exatamente que vai avivar esse sol, que vai, de algum modo, fazer que se esgarce aquelas nuvens que Joana aponta como o mau humor, né, a desesperança, a insatisfação, a revolta, que é responsável, via de regra, pelo desapaixonamento, pelo desencanto, pelo desânimo, porque nós não somente precisamos nos encantar, mas, sobretudo, diariamente nos reencantarmos pela vida e pelas possibilidades que cada reencarnação nos permite. Então, que Jesus possa nos abençoar e que possamos, todos os dias, não somente saudar Hélios, o sol externo, mas também esse sol interior, que é inapagável e que nos sustenta há milênios e haverá de prosseguir conosco. Que Jesus nos ampare hoje e sempre.